compartilhar contigo talvez a parte mais importante desse treinamento, ou melhor, a parte mais importante de todas essas dicas e de todas essas aulas que eu vim aqui conversar com vocês hoje. Na verdade, quero compartilhar com cada um de vocês o que realmente foi o maior agente de transformação e o maior agente de mudança interna, de pensamento, de comportamento e de atitude na minha vida. Quero compartilhar com vocês agora um pouquinho de uma parte da minha história que foi determinante. É como se fosse uma velha história, um recomeço e uma nova história. Então, sabe essa Daniele que começou num negócio independente aos 25 anos, que não tinha renda, que era mãe de 3 filhos e sem nenhuma grande perspectiva de futuro? Essa Daniele que almejava realmente ganhar dinheiro, se desenvolver como pessoa, como líder, como profissional e colocou a mão na massa e deu certo? Essa Daniele que trabalhou em vários dias, durante ininterruptas horas, colocando todo o seu empenho e toda a sua energia para conquistar uma série de objetivos financeiros, de patrimônio, de ganho realmente material. Pois então, todas nós, em uma parte ou um grande momento da nossa vida, vive essa busca de ganhar dinheiro, essa busca de se desenvolver, essa busca de se encontrar no segmento profissional, essa busca de estruturar a sua vida, essa busca de se tornar mãe, mulher, uma boa filha, enfim, uma série de buscas, né? E muitas vezes a gente busca tantas partes das nossas vidas e muitas vezes a gente deixa uma grande parte para trás, ou melhor, não uma grande parte, a principal parte. E como aconteceu isso para mim? Durante 12 anos eu fui casada e o meu casamento um dia chegou ao fim. Na verdade, não entra em questão qual o motivo que levou o meu casamento ao fim, porque todo e qualquer momento na nossa vida, todo e qualquer grande episódio de perda, de terminação ou de recomeço é porque houveram falhas, muitas vezes tua ou muitas vezes tua e da pessoa, e aqui no caso era de um relacionamento. Então eu acredito que quando há um relacionamento, quando um relacionamento chega ao final, sempre é 50-50, nunca é um mais culpado que o outro. Mas eu não tô aqui para falar de culpa ou de responsabilidade ou do porquê meu casamento chegou ao final. Mas na verdade eu preciso compartilhar contigo que o início do meu novo recomeço, o início da minha nova história começou no fim do meu casamento. E durante um período de 1 ano e meio pós-fim do meu casamento, eu vivenciei uma época muito difícil da minha vida, que foi uma época de entendimento, uma época de me defrontar com as minhas escolhas, com a minha consciência, com as minhas ações, com os meus comportamentos que me trouxeram perdas. E como esse momento é difícil e como é muito complicado de conseguir olhar para todas as tuas escolhas e atitudes e entender que aquela tua escolha não foi a escolha mais correta ou a atitude mais correta, que aquilo que tu decidiu fazer talvez te magoou e magoou pessoas, e como é desafiador tu encarar de frente todas as tuas novas alternativas, porque é muito difícil tu entender que talvez tu não tenha ainda maturidade para lidar com novos caminhos ou que tu não esteja pronta, mas tu precisa seguir, tu precisa ir em frente. E foi o que aconteceu comigo. Quando meu casamento chegou ao final, eu passei 1 ano e meio num período de entendimento, um período muito dolorido, um período de muito julgamento, porque isso que nós vivemos hoje em dia, toda e qualquer escolha que tu tiver, tu pode estar certa que tu vai enfrentar muito julgamento. A maioria das pessoas que nesse período pós-fim de casamento se aproximaram de mim, elas já se aproximaram de mim para me perguntar o porquê meu casamento tinha acabado. E nesse período eu parei durante um bom tempo para dar satisfação. E cada vez que eu dava satisfação, eu escutava a opinião contrária das pessoas. E a opinião das pessoas de uma maneira completamente zero empatia. As pessoas não paravam para se botar no meu lugar e identificar se eu sofria ou não sofria com aquela situação. E nesse momento eu tive já um grande treinamento de vida. O treinamento que me diz que uma pessoa que não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, é porque ela deixa o senso julgador dela falar muito mais alto. Quando eu te julgo, eu não consigo me colocar no teu lugar. E quando eu peço
uma explicação do porquê tu tomou uma decisão, a maioria das vezes eu já tenho uma opinião formada. E com essa opinião formada, eu deixo meu senso julgador falar mais alto, não me coloco no teu lugar e te julgo. E expresso muitas vezes de maneira física ou verbal a minha opinião sobre aquilo que tu faz. E a maioria das vezes, obviamente, a gente nunca leva em consideração qual é o sentimento da pessoa que está vivendo esse momento. E eu posso afirmar para vocês que esse foi um dos maiores treinamentos da minha vida. Conseguir aguentar o julgamento das pessoas. Conseguir silenciar em momentos que eu tinha muita vontade de dar respostas, no momento que eu tinha vontade de dizer para as pessoas o que eu estava sentindo. E quanto foi desafiador aprender a calar, mesmo tendo o coração explodindo, até mesmo de raiva, de dizer para as pessoas o que tu sabe da minha vida, para estar me julgando. Mas o silêncio me trouxe maturidade para entender que as pessoas que te pedem uma satisfação sobre a tua escolha são pessoas que elas não estão preocupadas com o que tu está sentindo, e sim elas estão preocupadas em dar a opinião delas de uma maneira zero empática, e sim deixando o seu senso julgador dentro dos seus valores, das suas opiniões, expor para fora qual é a opinião delas em relação ao que tu está passando. Então nesse momento foi crucial eu passar por essa fase, e essa fase hoje me trouxe um novo comportamento, gerou em mim um novo comportamento. Todas as vezes que eu vejo alguém passando por uma situação desafiadora, todas as vezes que eu vejo uma pessoa passar por um novo recomeço, eu prefiro sempre ficar quieta, nem pensar o que levou ou o que não levou ela a tomar a decisão que ela tomou, a ter a atitude que ela tomou, porque eu não estou no lugar dela. E se eu me coloco no lugar dela, eu tenho que automaticamente silenciar o meu senso julgador e compreender o que essa pessoa está passando. Mas muitas vezes isso é difícil, porque isso já faz parte da essência humana. Mas esse período que eu passei me trouxe um grande entendimento sobre julgamento, né? Eu já me julgava as minhas escolhas e julgava as minhas decisões. E as pessoas fizeram um reforço de julgamento comigo. O que isso me trouxe? Uma casca ainda mais dura, uma resistência ainda maior e um grande entendimento que eu não preciso parar em nenhum momento da minha vida para dar satisfação ou para dar explicação do porquê eu tomei ou não algumas decisões. Existe uma única pessoa para a qual eu preciso dar e entregar toda essa satisfação, dar e entregar toda a minha explicação do porquê eu tive algumas escolhas ou não. E logo em seguida eu me deparei com esse momento, e foi um momento de divisão de vida, divisão de água e um renascimento para Daniele como ser humano. Já vou te contar como aconteceu isso. Passado esse momento da satisfação, do julgamento, de ser rotulada, de me sentir julgada, de entender sobre julgamento, zero empatia, me colocar no lugar do outro, isso aí foi mais ou menos em torno de 1 ano e meio. Eu senti uma grande necessidade de me entender de uma maneira mais profunda. E eu posso te dizer que eu tinha um super preconceito contra esses processos de coach que as pessoas falam hoje em dia, né, de profissionais que sentam contigo durante 10 encontros, durante 12 encontros, e te enchem de perguntas. Mas uma pergunta foi determinante para o meu recomeço de uma maneira profunda, para o meu entendimento que para eu poder mudar de fase de vida, eu precisava me deparar com uma nova escolha. E essa pergunta foi: Dani, como está o teu relacionamento com Deus? Relacionamento com Deus. Qual é o teu entendimento de relacionamento com Deus? Na verdade, o que eu tinha naquele momento não era nada de relacionamento. O que eu tinha com Deus naquela época da minha vida eram breves momentos de oração antes de dormir, e a grande maioria deles eu acabava pegando no sono. A grande maioria deles eu não conseguia nem me concentrar efetivamente no que eu estava pedindo, no que eu estava agradecendo. Na verdade, nesse período, era um período que eu agradecia de uma maneira muito verbal, muito da boca para fora, mas genuinamente, profundamente, eu até acreditava que não tinha grandes motivos para agradecer, porque eu estava vivendo um momento muito desafiador da minha vida. Recomeçar numa nova cidade, com 3 filhos, passar por esse processo de julgamento, passar por esse processo de questionamento das pessoas, seguir trabalhando e se manter forte, firme, porque eu tinha que ser a base estrutural da minha casa. Eu tinha que ser a rocha firme de sustento para os meus filhos, até porque eles estavam num novo recomeço comigo, até porque nós estávamos começando uma nova vida, numa nova rotina, com novos hábitos,
relacionamentos. Então, o quanto isso foi desafiador, né? Simplesmente aguentar uma dor e se manter firme, aguentar o julgamento e não responder, e entender que eu precisaria mudar de fase. Para mudar de fase, eu precisaria de alguns entendimentos que eu não estava tendo naquele momento. E essa pergunta, Dani, qual é o teu entendimento, qual é o teu relacionamento com Deus? Fez com que eu avaliasse que eu não tinha relacionamento nenhum. Fez com que eu avaliasse que as minhas orações eram orações vazias. Fez com que eu avaliasse que a minha gratidão era uma gratidão falsa, que era uma gratidão vazia. Foi de muita intensidade o meu entendimento sobre não há relação. Ok, mas só isso. Não existia troca, não existia conversa, não existia intimidade. Eu não tinha coragem de falar para Deus todos os meus maiores sentimentos, porque nesse momento eu não tinha um entendimento profundo de que Deus pudesse me entender, de que Ele pudesse saber exatamente o que eu estava sentindo. E eu posso te afirmar de uma maneira convicta, esse período da minha vida eu tinha 33 anos. Eu posso te afirmar agora que eu nunca tinha entendido até então o que era esse amor de Deus, essa graça em profundidade. E no momento que eu fiz esse processo de coach, a profissional me trouxe a indicação de um filme chamado Fazendeiro Deus. E depois de 4 meses da indicação desse filme, um dia, passando em frente a uma videolocadora, eu aluguei o DVD. Porque como era um filme antigo, eu não encontrei nem no Netflix, nem no YouTube. Então eu acabei indo procurar numa locadora e aluguei esse filme. Botei os meus filhos a dormir numa noite de inverno, fui pro quarto e comecei a assistir. E nesse filme, o fazendeiro, que faz parte da trama, que é baseada numa história real, localizada lá e desenvolvida na África do Sul, ele tem inúmeras perdas na vida dele. E ele vive um momento de muito desespero, exatamente como o momento que eu estava vivendo. E ele vai, durante uma grande insistência da esposa dele, durante dias consecutivos, a esposa insistindo, a esposa convidando ele para vir, então, participar de um momento na igreja, ele aceita o convite. E lá, o pastor dessa igreja diz que muitas vezes nós nos encontramos perdidos, nos sentimos abandonados, estamos no fundo do poço. E talvez um único convite para que Deus entre na tua casa, ou um único reconvite, porque talvez tu já tenha feito isso. E por algum momento talvez tu tenha te afastado dele. Seja necessário fazer novamente esse convite, abrir as portas da tua casa, do teu apartamento, da tua morada. Mas quando eu falo da tua morada, eu não estou falando do espaço físico onde tu habita. Eu estou falando desse espaço físico, desse espaço carnal, desse espaço de emoções, desse espaço de sentimento onde tu mesma habita. E esse convite eu decidi fazer aquela noite. O filme acabou, eu me levantei de pijama e tudo e fui para a porta do meu apartamento. E eu abri a porta do meu apartamento. E eu comecei a conversar com Deus. Fechei os olhos e comecei a falar para Ele que eu queria muito convidá-lo para que Ele pudesse entrar naquele apartamento, naquele espaço físico. Mas mais do que isso, eu disse para Deus de uma maneira muito clara. E com toda a profundidade do meu coração, eu fiz esse convite para que Ele entrasse na mente da Daniele, na boca da Daniele, nos pensamentos da Daniele, nos sentimentos, nos comportamentos, em todas as minhas ações. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu simplesmente hoje vivo um momento muito desafiador da minha vida. Um momento que eu tenho dinheiro na conta, no momento onde eu tenho reconhecimento na empresa que eu trabalho, no momento que eu dirijo um super carro, no momento onde eu moro num apartamento super bonito, bem localizado, no momento onde os meus filhos têm saúde, no momento onde está tudo humanamente, financeiramente, fisiologicamente acontecendo. Então, nesse momento, eu pedi para que Deus entrasse na minha vida, no meu coração, no meu entendimento, nas minhas ações, porque eu me sentia muito sozinha. Porque eu me sentia completamente abandonada pelo mundo, pelas pessoas e por tudo ao meu redor. E nesse momento eu pouco compartilhava com as pessoas as dores que eu sentia. Nesse momento eu pouco contava para as pessoas do quanto eu me sentia injustiçada, julgada, rotulada, errada, o quanto exigia peso na minha consciência pelas minhas escolhas e atitudes passadas. Mas eu entendi que um convite poderia fazer com que eu pudesse realmente recomeçar a vida de uma maneira nova.
E naquela noite, quando eu fiz o convite, eu fui abrindo cada porta de cada espaço da minha casa, do quarto dos meus filhos, do meu quarto, dos banheiros, da lavanderia. Eu apresentei para Deus o computador que estava em cima da minha mesa e eu falei para Ele que eu gostaria muito que Ele entrasse naquela casa, nessa casa, para nunca mais sair. Porque se Ele não estivesse ali comigo, eu não queria mais seguir. E essa foi uma decisão muito profunda, porque eu me senti nesse momento no fundo do poço da solidão, no fundo do poço do abandono, no fundo do poço da própria Daniele. Eu sentia que o amor que existia dentro de mim, inclusive para comigo mesmo, estava praticamente zerado. E eu entendi que se eu não tinha mais forças para dar um up sozinha, para recomeçar sozinha. E nesse momento, nessa noite de oração, eu entreguei a minha casa, os meus pensamentos, a minha vida, para que Deus pudesse fazer a diferença. Mas uma coisa é tu fazer um convite e querendo ainda estipular algumas regras para que Deus entre na tua vida e Ele só mude aqui ou só mude lá. E nesse momento, na verdade, eu não estipulei regra alguma. Eu só falei para Deus que eu queria muito que Ele pudesse entrar na minha vida, que Ele pudesse entrar em mim como um todo. E a mudança que Ele achasse necessária fazer, que Ele pudesse fazer. Que eu estava aberta para toda e qualquer novo caminho, para toda e qualquer nova mudança que eu era dele. E naquela noite eu dormi de uma maneira muito leve, muito tranquila. E no dia seguinte eu acordei com novos desejos. Sabe quando tu come uma comida muito salgada à noite e no dia seguinte tu acorda com muita sede? Parece que tu comeu 1 quilo de sal e tu acorda querendo tomar litros de água. A água para te renovar, a água para matar a tua sede. Foi exatamente assim que eu acordei no outro dia. Com uma sede absurda sobre conhecer um homem chamado Jesus. Como assim? Um homem chamado Jesus? Sabe o que é uma pessoa não entender da história de Jesus, não ter conhecimento de Jesus, não entender o que Jesus representava para a história? Eu não tenho vergonha de te dizer, eu não tenho vergonha de compartilhar contigo que o meu entendimento era que Jesus era um homem carpinteiro que morreu pregado numa cruz. E a missão dele era salvar o mundo. Mas eu não entendia dessa salvação, eu não tinha entendimento desse amor. E eu sabia muito sobre a história de Jesus, porque eu ouvia as pessoas, mas a grande realidade é que eu tinha preconceito contra aquelas pessoas que tinham super conhecimento de religião e aquelas pessoas que se colocavam numa condição de entendedoras da palavra de Deus e muitas vezes elas querem que tu absorva, que tu engula essa mesma palavra, mas muitas vezes tu não está preparado para ter entendimento daquilo que tu precisa aprender. Só que nessa manhã foi diferente, porque quando eu acordei com sede de Jesus, quando eu acordei com sede de saber quem é esse homem, eu queria saber tudo. Aonde ele nasceu, quem ele foi, como ele pensava, como ele agia, como ele se comportava. Eu queria saber efetivamente quais tinham sido os passos dele, o porquê que ele aceitou morrer na cruz para salvar um monte de gente que nem merecia. O porquê que ele aceitou carregar aquela cruz nas costas através de uma via dolorosa, ensanguentado, ferido, machucado por pessoas que ele simplesmente dizia amar de uma maneira incondicional a ponto de dar a vida dele. E eu te confesso ao dizer que eu achei que Jesus durante muito tempo fosse meio louco. Como ele pôde simplesmente dar a vida dele por pessoas completamente ingratas e pecadoras, como eram aquelas pessoas, porque eu não entendia que eu fazia parte desse grupo de pessoas. Até começar a entender quem era Jesus, a história de Jesus, o passo a passo de Jesus, qual foi a grande missão. Até começar a estudar a palavra dele, os ensinamentos dele, e isso foi crescendo cada vez mais. Eu queria entender como era essa história de Deus e de Jesus, o povo de Deus, as escrituras de Deus, a palavra de Deus e qual é o comportamento que Deus espera que eu tenha. E cada dia mais eu fui orando, e cada dia mais eu fui me interessando, e cada dia mais eu fui buscando novos ensinamentos, e cada dia eu aprendi um pouquinho mais, e cada dia eu me apaixonava um pouquinho mais, e cada dia eu pedia para que Deus me ensinasse. Eu fiz muito essa oração, para que Deus fizesse com que o meu coração fosse um coração completamente ensinável. E aqui eu quero deixar um ponto de reflexão para ti. O quanto nas tuas orações tu pede para que Deus te dê e trabalhe para que o teu coração seja ensinável. Porque se tu tiver um coração ensinável, tu vai aprender absolutamente tudo. Por mais tempo que leve ou por menos tempo que leve, quando tu tem um coração ensinável, Deus vai trabalhar
cada lição, cada novo aprendizado na tua vida. E o quanto tu vai crescer e o quanto tu vai se desenvolver, porque o teu coração é ensinável. E que nós precisamos atualmente são mais pessoas de coração ensinável. E todas as vezes que eu fazia as minhas orações, eu não sabia qual era a oração certa, ou eu não sabia orar certo, eu não sabia conversar, eu só sabia que eu queria poder compartilhar com Deus todas as coisas que moravam dentro de mim. E durante um tempo eu pesquisei qual é a melhor maneira de orar, qual é a melhor maneira de ser ouvida por Deus, como Deus vai me ouvir, qual é a palavra certa, qual é a frase certa, qual é a pronúncia certa de uma conjugação perfeita de palavras. E eu entendi que a maior conjugação perfeita de palavras é aquela que sai diretamente do meu coração. Aquilo que eu quero compartilhar com Deus, de todos os meus sentimentos, eu entendi que Deus queria ser meu amigo, que Ele queria entender todos os sentimentos que existem dentro da Daniele. Eu entendi que Deus se interessava verdadeiramente por mim de uma maneira que todo e qualquer que fosse a minha atitude, o meu pecado, as minhas escolhas, Ele entenderia. Ele não está aqui para me julgar, porque eu já estou perdoada. Porque Deus mandou para essa terra o único filho dele, que naquela cruz, no dia que ele morreu, ele simplesmente nos deu o perdão de todos os nossos pecados. E quando eu passei a entender que Deus teve um único filho, e esse único filho ele entregou por um monte de gente ingrata, pecadora, com sentimentos ruins como eu passei a entender o quanto era profundo esse amor. O quanto Deus não estava mais interessado nos meus pecados, e sim Deus queria me dar um novo propósito. E eu cada vez mais passei a me apaixonar de uma maneira profunda, de uma maneira intensa, de uma maneira completamente entregue. E cada vez eu comecei a falar mais com Deus, e cada vez eu dizia para Ele o que eu sentia, como eu sentia, o que eu pensava, nos momentos que eu tinha raiva, nos momentos que eu tinha alegria, nos momentos que eu queria engolir as pessoas vivas, nos momentos que eu queria responder, nos momentos que eu queria me vingar, nos momentos que eu queria falar a verdade para as pessoas, nos momentos que eu não queria mais trabalhar, nos momentos de revolta. E todas as vezes, em algum momento, quando eu sentia todas essas emoções tomando conta de mim, eu silenciava os meus pensamentos, eu parava tudo que eu estava fazendo e eu ia conversar com Deus. E eu chamava Deus: Senhor, vem cá, preciso falar contigo, da minha maneira. Certa vez eu ouvi alguém dizer que Deus quer que tu fale com Ele da tua maneira, que Deus quer que tu se expresse do teu jeito, da tua forma. Ele quer ouvir a tua voz, da maneira como sai do teu coração. E muitas vezes quando eu estava irritadinha e nervosinha, eu chamava Ele e dizia: Senhor, vem cá, eu preciso falar contigo, eu estou irritada, eu quero brigar, eu quero conflito, essa pessoa me irritou, eu quero poder falar para ela algumas verdades, eu quero vomitar nela o que eu tenho vontade, mas eu preciso agora que tu me acalme, porque senão eu vou fazer isso. Mas eu sei que se eu fizer isso, tu vai acabar se chateando comigo, e eu não quero que tu se chateie comigo. Na verdade, eu criei algo muito claro e muito real para mim, que a minha grande intenção é ter comportamentos que gerem orgulho para Deus. Eu sei que Ele me ama e que Ele aceita como eu sou. Eu sei que eu já estou perdoada. Eu sei que Jesus já pagou por mim, por ti, por todos nós, as nossas falhas. Mas eu quero te dizer que isso habita em mim um desejo incondicional de gerar orgulho em Deus. E todas as vezes que existe algum sentimento que me invade, alguma vontade de me comportar de uma maneira muito ruim, eu paro tudo, eu silencio as minhas emoções e eu chamo Deus para uma conversa, a ponto de falar para Ele das minhas revoltas, das minhas iras, das minhas chateações. E nesse momento eu digo para Ele: trabalha isso em mim, porque se tu trabalhar isso em mim, eu vou conseguir ter um comportamento diferente do que no normal eu teria. E como isso foi crescendo e como isso foi desenvolvendo, porque cada novo episódio eu chamava Deus, e cada novo momento eu chamava Deus, a cada nova decisão eu chamava Deus, a cada nova irritação, a cada nova atitude, eu parava tudo, silenciava e Deus. Houveram muitos dias que praticamente eu passei o dia chamando Deus, e Deus, e Deus, e Deus, para que Ele pudesse trabalhar em mim. Uma sucessão de sentimentos que muitas vezes não eram positivos, que muitas vezes não eram bons. E cada vez eu fui percebendo o quanto eu conseguia me acalmar mais rápido. O quanto eu conseguia entender que aquele comportamento e aquele sentimento não eram bons. O quanto eu entendi que realmente eu precisava silenciar. O quanto eu entendi que responder não era a melhor opção. O quanto eu entendi que apenas deixar passar e aguardar me trariam as melhores respostas. O quanto eu entendi que muitas vezes o silêncio e o não posicionamento é a melhor alternativa.
E assim Deus foi trabalhando dentro de mim. E eu fui criando cada vez mais um relacionamento de dividir tudo com Deus, desde os meus desejos carnais, desde o meu não entendimento, desde o meu desejo em entender um pouco mais uma série de coisas que eu não entendia. Então muitas vezes nas minhas orações eu dizia assim: Senhor, eu não entendo isso e eu quero entender, me explica. E era muito engraçado, continua sendo, como naquele dia ou no dia seguinte ou naquela semana aparecia alguém do nada e me explicava. Caiu um livro na minha mão e daí eu tinha entendimento da pergunta que eu tinha feito. O quanto muitas vezes eu estava aqui, eu tinha feito uma oração, 2 dias depois vinha uma música e na letra da música vinha a resposta das minhas indagações. Então Deus começou a me ensinar que toda e qualquer resposta dele, que toda e qualquer ação dele vem através de pessoas. Deus nos fez e nos presenteou ainda com a vida de outras pessoas, e as respostas dele vão vir através do que uma pessoa escreveu, do que uma pessoa cantou, de uma palavra que ele te envia. E tu vai receber sempre a resposta de Deus quando tu pedir do fundo do teu coração. E então eu comecei a criar um novo hábito. Toda e qualquer dúvida, todo e qualquer entendimento, eu comecei a perguntar e esperar. Às vezes eu perguntava, eu já queria praticamente que Deus me mandasse um WhatsApp do céu me respondendo. E daí eu entendi que eu precisava aprender a também trabalhar com a minha ansiedade. E eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu estou ansiosa, trabalha a minha ansiedade. Senhor, eu estou muito com pressa, trabalha essa pressa que existe dentro de mim. E era impressionante como pouco a pouco eu fui me tornando mais calma, eu fui me tornando menos ansiosa, o quanto eu fui aprendendo a confiar numa resposta que sempre virá quando eu pedir do fundo do meu coração. E o meu relacionamento com Deus foi fortalecendo, foi aumentando, eu fui aprendendo e eu fui tendo cada vez mais sede de entender quem é Jesus, quem é Deus, como é a palavra, como é que funciona esse relacionamento, e cada vez mais isso foi crescendo, o quanto eu fui pegando coragem de compartilhar com outras pessoas e de dizer para as pessoas quais eram as minhas novas escolhas, e de dizer para as pessoas que eu tinha mudado um comportamento, porque eu entendi que o meu comportamento passado não era o melhor comportamento, que eu tinha estudado a palavra de Deus, que eu tinha entendido, que eu tinha compreendido que aquilo que eu tinha feito até o dia de hoje não era a melhor escolha, mas que agora eu já conhecia uma nova melhor escolha e que eu escolhia viver a nova escolha. Mas sabe o que é mais engraçado? É que daí de novo tu passa a viver um novo momento da tua vida, que é o momento dos julgamentos. Porque muitas pessoas não vão entender as tuas novas escolhas, as pessoas não vão entender as tuas novas atitudes, e as pessoas passam a te julgar. E as pessoas passam a te rotular, mas tá tudo certo, eu já fui treinada lá atrás, lembra quando meu casamento acabou? Eu já sei como é esse processo de ser julgada, de ser rotulada, eu já sei como silenciar. E eu também já tenho muito claro pra mim que existe uma opinião, que pra mim é a mais importante de todas, que essa opinião é o que determina as minhas escolhas, é o que determina o meu novo posicionamento. Então, a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Deus, a entender todas as novas escolhas, os meus comportamentos mudaram, eu comecei a perceber que pessoas se afastaram e que pessoas passaram a me julgar e a me rotular, mas isso não fez mais sentido pra mim, porque eu tinha feito uma nova escolha daquilo que era imprescindível pra minha vida, daquilo que eu não abriria mão na minha vida, daquilo que seria como o ar que eu respirava, como a água que eu precisava beber para me manter viva. Então eu entendi que pessoas sairiam da minha vida, que pessoas não estariam mais comigo. E todas as vezes que eu fiz uma oração e eu dizia para Deus: Senhor, eu percebo que fulano está se afastando, que Beltrana não me compreende mais, mas se é da tua vontade, pode levar, porque a única coisa que me importa mesmo é que tu fique e que tu permaneça na minha vida. Então, quantas pessoas entraram na minha vida e quantas pessoas foram embora da minha vida, e eu posso te afirmar, isso não foi tão dolorido assim, porque isso foi compreendido por mim, que Deus precisava me cuidar, assim como Ele me cuidou a vida inteira de uma forma tão profunda, e me treinar e me preparar, e algumas pessoas já não fariam mais parte dessa caminhada, e muitas outras precisavam chegar para minha vida para que eu continuasse meu processo de evolução. E cada vez mais eu intensifiquei as minhas orações, as minhas conversas. E vocês pensam que foi tranquilo, foi fácil muitas vezes esperar por uma resposta e ela vir contrária? Vocês acham que muitas vezes foi tranquilo e muito bem aceitável eu esperar que Deus fosse me responder algo
e essa resposta não ser a resposta que eu esperava? E eu entendi algo crucial na minha vida, que simplesmente a vontade de Deus é a que prevalece, e a vontade dele é sempre a melhor para mim. Porém, quando eu faço uma oração e quando eu peço para Deus um direcionamento, e eu não tô querendo que ele me dê a resposta dele, e eu espero que ele me dê a minha resposta, muitas vezes ele fica no silêncio, porque ele sabe que se a resposta que ele me der for contrária à minha, talvez eu não vá aceitar muito bem. Então eu precisei passar por um momento de um novo aprendizado, que é implementar na minha vida aquela frase clichê que a gente ouve nas igrejas, né? Faça a tua vontade. Mas quando eu digo para Deus, faça a tua vontade, eu preciso zerar, diminuir o meu egoísmo, a minha própria vontade. Mas isso é tão intrínseco, isso é tão do ser humano, isso está tão enraizado na nossa carne, que talvez seja a coisa mais difícil de todas. É tu silenciar a tua vontade, é tu deixar de lado aquilo que tu quer pra ti, é tu te zerar de egoísmo, de ego, de vaidade, para entender que a vontade de Deus é a vontade perfeita pra tua vida. E daí eu entrei num novo processo de entender que talvez as minhas escolhas ou as minhas vontades não fossem as melhores para minha vida. E eu comecei um novo processo de treinamento, muito desafiador, muito dolorido, porque o egoísmo sim existia dentro de mim, porque o egoísmo sim fazia parte. Então eu comecei uma luta, né? Eu comecei um conflito da Daniele contra a Daniele. E daí eu entendi que em algum momento eu não ia conseguir ganhar. E daí eu entendi que em algum momento eu ia perder. E daí veio um novo aprendizado. O quanto eu não preciso eu sozinha lutar contra as emoções que muitas vezes me dominam. Ou o quanto eu não preciso brigar comigo mesma. Eu só preciso pedir para que Deus trabalhe dentro de mim esses sentimentos que não são tão positivos. E daí eu aprendi a fazer uma nova oração. Senhor, trabalha dentro de mim aquilo que eu não consigo trabalhar. Administra dentro de mim aquilo que eu não consigo administrar. Silencia dentro de mim aquilo que eu não consigo silenciar. E daí Deus me elevou de nível. Ele começou justamente a fazer esse trabalho de uma maneira tão profunda e tão transformadora que eu conseguia sentir o quanto em muitos momentos o meu egoísmo foi diminuindo, o meu ego, a minha vaidade, a minha arrogância, o quanto eu fui entendendo que eu precisava melhorar e que essa mudança não era da Daniele, não era mérito da Daniele, e sim, mais uma vez, Deus veio trabalhando, moldando, forjando. Certa vez eu escutei uma palavra muito legal de um pastor que ele dizia como a prata é retirada lá do minério. Toda vez que a prata, um pedaço de prata é retirado do minério, em volta dela vem uma quantidade muito grande de imundícias, que ela só vai se diluir, ela só vai sair ao redor da prata quando ela é colocada num calor muito alto numa fornalha. Então, um ourives, quando ele vai preparar uma prata, um ourives, quando ele vai tratar uma prata, ele pega aquela prata, ele coloca na fornalha para sair um pouco da sujeira. Ele tira a prata da fornalha, ele analisa, ele lava e vê que ela ainda está suja. Ele coloca na fornalha, ele tira a fornalha, ele coloca na fornalha, ele tira na fornalha, até que depois de inúmeras vezes de colocar na fornalha aquela prata, tirar aquela prata da fornalha, ele consegue ver a prata toda derretida na bandeja onde ele colocou dentro da fornalha essa prata, e quando ele olha para dentro dessa bandeja, ele consegue ver a imagem dele refletida nessa prata que está 100% pura. É exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos coloca na fornalha, ele nos tira da fornalha, ele coloca na fornalha, tira na fornalha, até que ele consegue olhar na bandeja e ver a própria imagem dele refletido na imagem naquela bandeja. Então tu consegue imaginar o quanto Deus olha para aquela bandeja e vê que aquela prata está 100% limpa e está 100% pura. Só que esse processo demora algumas vezes de colocar a prata na fornalha e tirar a prata na fornalha. O dia que eu escutei essa história, eu entendi que tu somos prata de Deus. E que quando a gente decide realmente viver uma vida com Ele, o quanto em muitas vezes a gente vai entrar na fornalha, sair da fornalha, entrar na fornalha, sair da fornalha. E esse processo é sim dolorido. E esse processo de limpeza, de purificação, leva um tempo, mas ao mesmo tempo ele é altamente prazeroso. Por quê? Por que prazeroso? Porque tu passa a sentir um prazer completamente diferente de qualquer prazer humano, de qualquer prazer carnal.
É o prazer de um amor arrebatador que vai entrar na tua vida e vai te limpar, e vai te curar, e vai te transformar de uma maneira tão intensa que uma ferida cicatrizada pelo amor de Deus nunca mais abre de volta. E isso aconteceu comigo, porque quando eu me entreguei naquela noite para aquele convite na porta do meu apartamento, eu estava completamente enferidada, praticamente uma leprosa, uma série de feridas abertas na minha carne. E humanamente falando, seria muito impossível ter uma cura tão expressiva e eterna de feridas que eu acreditava que não teriam mais como mexer e revirar nelas. E eu posso afirmar para vocês que o amor de Deus derramado sobre mim, o meu entendimento do quanto Ele trabalhou cada uma dessas feridas, o quanto Ele curou aquela leprosa, e quando eu falo leprosa parece agressivo, parece uma coisa nojenta, parece uma coisa, inimaginável, mas era exatamente assim que eu sentia feridas na carne. Feridas abertas, feridas que doíam, feridas que precisavam de uma cura eterna. E essas curas passaram a acontecer. E na verdade essas curas tinham um nome, essas feridas tinham um nome. Eu precisava trabalhar o perdão em relação a algumas coisas, algumas pessoas e algumas situações importantes na minha vida. E pessoa por pessoa, ferida por ferida, foi tratada. E eu posso lembrar do momento de cada uma delas. No dia que eu consegui trabalhar o meu perdão pelo meu pai, o perdão de um relacionamento conflituoso com ele, o quanto eu pude trabalhar um relacionamento de rejeição vivido durante muitos anos comigo pela minha mãe, o quanto que esse relacionamento conflituoso, esse relacionamento de rejeição de pai e de mãe pesou sobre mim, o quanto eu carreguei durante silenciosamente feridas abertas na minha própria carne, o quanto isso influenciou nos meus comportamentos, nas minhas escolhas e nas minhas decisões, o quanto simplesmente recomeçar a vida do zero depois de um relacionamento finalizado, depois de um casamento quebrado, depois de um relacionamento falido e começar a vida do zero, o quanto eu entendi que eu precisava me perdoar pelas minhas escolhas, pelas minhas falhas, pelas minhas atitudes, pela minha falta de atitude em relação a muitas situações vividas no meu casamento. E Deus vem lá e cura cada uma dessas feridas. E eu fui percebendo o quanto a cura de cada uma dessas feridas ia me fortalecendo, ia reforçando em mim o amor de Deus pela minha vida. E o quanto que eu fui ao mesmo tempo compartilhando isso com as pessoas, e eu fui contando para as pessoas, e eu fui dividindo com as pessoas os meus momentos de intimidade com Deus, o quanto eu fui contando para as pessoas, o quanto eu tinha vivido um momento fantástico de conseguir sentir o perdão sendo liberado pelo meu coração em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, em relação a mim mesma, em relação a um recomeço de vida. O quanto eu fui me apaixonando por ser curada, ferida, e o quanto eu fui entendendo que Deus tinha grandes projetos para minha vida e que os meus planos eram planos que eu estava agarrada neles, querendo vivenciar neles, porém Deus já sabia que lá no futuro esses planos não seriam os melhores planos para mim. E o quanto Deus foi me moldando, e o quanto Deus foi me trabalhando, e uma das coisas que eu pedi para Ele é que Ele me desse muita coragem, que Ele me desse muita ousadia para eu conseguir compartilhar sem medo com as pessoas todas as nossas experiências. E eu fui comentando cada vez mais, eu fui falando cada vez mais, eu fui percebendo o quanto novas e novas pessoas enferridadas moravam e estavam perto de mim. O quanto novas pessoas precisavam entender esse amor, o quanto novas pessoas precisavam fazer o convite, o quanto novas pessoas precisavam desfrutar de um relacionamento, o quanto novas pessoas elas não precisavam se preocupar em procurar a oração certa, a palavra certa, a frase certa e a melhor conjugação verbal de amor que Deus espera de nós para com Ele, é das palavras que saem do fundo do nosso coração. O quanto eu passei a compartilhar com as pessoas
todas as experiências e todas as minhas novas escolhas. E daí eu ia percebendo, pessoa a pessoa, o quanto isso gerava curiosidade, porque aquela antiga Daniele, ela é completamente diferente dessa nova Daniele. Aquela antiga Daniele tinha uma sucessão de escolhas diferentes das escolhas que eu tenho hoje. Aquela antiga Daniele buscava uma série de prazeres que não existe mais na Daniele atual. Aquela antiga Daniele era domada aí por uma série de emoções incontroláveis e respondia, e era indomável, e se sentia, e tinha comportamentos revoltados. Porém, a nova Daniele entendeu que o silenciar e o entender, muitas vezes, que aquele comportamento não é o melhor comportamento, me traria um crescimento humano. E eu passei cada vez mais a pensar, será que esse comportamento é um comportamento que Deus se orgulharia de mim? Será que essa resposta sendo dada por mim, para aquela pessoa, é uma resposta que Deus se orgulharia que saísse da minha boca? E cada vez mais eu fui buscando esse entendimento. E na verdade eu quero te dizer que hoje eu vivo esse processo. O processo que eu vivo hoje é de buscar ainda mais entendimento. O processo que eu vivo hoje é de buscar cada vez mais entender aquilo que Deus quer de mim. Qual é o propósito que Ele tem para a minha vida? Quais são as transformações que Ele ainda precisa fazer? Quais são os caminhos que Ele tem preparado para mim? Muito do meu futuro eu posso te dizer que eu tenho uma imagem, uma visão construída, mas eu sempre digo para as pessoas que essa é a minha imagem, que essa é a minha visão, mas que realmente o que eu quero viver é que seja feita a vontade de Deus no meu caminho. Mas sabe qual é a maior vontade que eu tenho dentre todas elas? É poder fazer com que mais pessoas entendam esse amor, que mais pessoas possam fazer um convite e acordar com muita sede de beber uma água que mata a sede ao mesmo tempo que alimenta o nosso coração de uma maneira absurda, de um amor profundo que regenera, que restaura, que cura para todo sempre. Eu posso te dizer que até o dia daquela noite, daquele convite, eu era uma Daniele. E que aquele convite para que Deus entrasse nesse apartamento, modificou toda a minha forma de pensar, a minha vontade de agir, e me curou de feridas que eu imaginava que nunca tivessem cura. E eu posso te afirmar que eu me sinto uma nova pessoa, não uma pessoa perfeita ou uma pessoa livre de erros, muito pelo contrário. Eu sei que eu vou viver ainda uma vida de erros, eu sei que eu ainda vou fazer uma série de escolhas que não são as melhores escolhas, mas hoje existe em mim uma busca, um interesse em tentar fazer o mais certo possível, em tentar viver as melhores escolhas possíveis, porque eu sei que eu posso me melhorar. E aquilo que eu não consegui me melhorar, aquilo que sozinho eu não consegui, eu só preciso de uma oração que saia do fundo do meu coração, eu pedindo para que Deus me ajude a gerenciar, a me treinar, a trabalhar esses sentimentos que muitas vezes vão me habitar. E isso eu queria compartilhar com vocês. O quanto todas as dicas que eu dei nas primeiras aulas são importantes. Nós vivemos no mundo humano. O quanto é importante tu controlar as tuas emoções, o quanto é importante tu ter uma imagem positiva, o quanto é importante tu cuidar do teu dinheiro, o quanto é importante tu trabalhar a tua família principal, a tua família complementar, o quanto é importante tu administrar uma série de coisas na tua vida. Mas eu quero te afirmar agora que a coisa mais importante da tua vida é a tua sociedade, é a tua relação de amor e de entrega com Deus. E eu posso te afirmar de uma maneira extremamente convicta que talvez tu tenha assistido até agora todas essas aulas para estar aqui e ouvir essa aula, que vai te fazer sentido quando tu entender que tu vai conseguir implementar tudo que eu te ensinei até aqui. Mas se tu tentar implementar tudo que eu te ensinei até aqui e ainda assim não houver sociedade com Deus e assim, ainda assim não houver essa parceria, talvez vai ser muito mais desafiador, talvez vai ser muito mais pesado, talvez tu vai passar por muito mais dificuldades. E quando tu conseguir alinhar aqueles ensinamentos, colocando no teu coração ensinável, com um relacionamento profundo, de entendimento e de desejo de viver uma vida com Deus, a tua vida vai simplesmente mudar de nível e tu vai mudar completamente de fase. Talvez indo para a melhor fase da tua vida. Talvez começando a viver a vida que realmente Deus tem para ti. Independente de opção religiosa, independente de quanto tu ganha, de que carro tu desfila, independente de qual empresa tu estás. O mais importante é que tu entenda que o teu CPF, teu CNPJ já tem dono.
Ou melhor, já tem um sócio majoritário que está pronto para te guiar, te treinar, te capacitar e dar o melhor dele por ti, para te transformar no melhor ser humano que tu possa ser.